Eu acho que a PEC é um primeiro passo, é importante deixar claro que a PEC é um primeiro passo na direção de fazer um ajuste fiscal importante. Quer dizer, o segundo passo, essa PEC não é sustentável se você não fizer uma reforma da Previdência. Se não fizer uma reforma da Previdência, em 20 anos, 100% do orçamento do governo federal vai ter que ir para a Previdência, o que é impossível de acontecer. Você não vai ter dinheiro para pagar funcionário público, não vai ter dinheiro para pagar nada da educação, saúde, etc. Então, vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Esse é um segundo passo na direção de você resolver esse buraco fiscal que nós nos metemos, tá certo? Então, a PEC é fundamental, mas vai ter que se seguir uma reforma da Previdência que sem ela vai explodir o orçamento. A PEC 241 cria um teto para o crescimento do gasto total do governo federal, excluindo algumas coisas, mas, em geral, os gastos primários do governo federal, a partir de agora, uma vez aprovada a PEC, vão ter um teto para o crescimento desses gastos. Ao mesmo tempo, a PEC 241 cria um piso para o crescimento dos gastos com educação e saúde. Ou seja, você não vai poder diminuir os gastos reais com educação e saúde e não vai poder aumentar os gastos totais com educação e saúde. Então, não é verdade que a PEC 241 vai reduzir os gastos com educação e saúde. No regime atual, sem aprovação da PEC, os gastos com educação são uma porcentagem das receitas totais do governo federal livre de impostos, ou seja, 15% da receita livre de impostos. Para o orçamento de 2017, o governo está colocando 18% da receita livre de impostos para a educação. Ou seja, tem um aumento de 3 pontos de porcentagem. E a partir daí, o governo vai reajustar os gastos com educação pela inflação passada. Se o governo sempre reajustar pela inflação passada, vai ter um ganho substancial de receita para a educação. Para que a PEC gere menos receita para a educação do que o regime atual, seria necessário que a receita crescesse 3,75% ao ano, que é muito pouco provável, tá certo? Então, se a educação não perder espaço no orçamento a partir de 2017, os gastos com educação provavelmente vão ser maiores do que no status quo. Os gastos com educação do Brasil não são baixos, são mais ou menos dentro da média dos gastos com educação de países com renda per capita parecido com o Brasil. Existe uma má alocação de recursos na educação? Existe. Tem vários exemplos claros que tornam isso uma obviedade. Por exemplo, o Brasil gasta mais de 1% do PIB com educação superior e gasta 4% do PIB com educação fundamental e média. O Brasil gasta aproximadamente 8 vezes mais com alunos do ensino superior do que com alunos do ensino fundamental. Isso, obviamente, é uma má alocação de recursos. O Brasil tem, as universidades públicas brasileiras são gratuitas para todos os estudantes, tá certo? Obviamente, tem uma grande maioria dos estudantes das universidades públicas que tem condições de pagar a universidade e eu não sei por que não paga. Então, existe uma má alocação de recursos. A educação existe. Agora, eu sou daqueles caras que acham que educação é muito importante e é fundamental. Então, se você conseguisse aumentar um pouco o gasto com educação de forma produtiva, eficiente, eu seria a favor. Mas você teria que tirar de um outro item do orçamento. Não é verdade que o sistema tributário brasileiro é regressivo, no sentido de que não é verdade que ele tributa mais os pobres do que os ricos.
sistema tributário brasileiro é basicamente a mesma regressividade que o sistema tributário de países com renda per capita parecida com o Brasil. Na verdade, tem um documento da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, quando o ministro era o Dr. Antônio Palocci, no primeiro mandato do governo Lula, que mostra claramente isso. Mostra que o sistema tributário não é mais regressivo do que a média do resto do mundo, mas que o que efetivamente é regressivo são os gastos do governo. Ou seja, os ricos se apropriam de uma parte muito maior dos gastos do governo brasileiro do que os pobres. Um exemplo típico é universidade pública gratuita, tá certo? Então, o que você tem que mudar é a estrutura de gastos do governo. E isso é determinado no orçamento. Então, a partir de agora, quer dizer, nós vamos ter uma discussão sobre a alocação de recursos no orçamento. E essa discussão vai ser clara e transparente. A partir de agora, se a PEC for aprovada, se você quer diminuir se você quer aumentar gasto com educação, você vai ter que diminuir gasto com algum outro componente. Por exemplo, diminuir o salário dos funcionários públicos, ou diminuir o número de funcionários públicos, ou diminuir o valor das aposentadorias do INSS, ou diminuir os investimentos do Estado. Alguma coisa vai ter que cair. Ou seja, o que acontece é o seguinte: a partir de agora vai ficar claro, tá certo, quem tem poder para determinar as suas verbas no orçamento. Isso significa que os lobbies poderosos, os lobbies políticos poderosos que influenciam a alocação de recursos no orçamento agora vão ter que ser transparentes. Esse é o ponto mais importante. Até agora, no Brasil, qualquer aumento de gastos era financiado ou por aumento de imposto, ou por aumento de dívida via aumento do déficit, ou por aumento da taxa de inflação. Acabou isso, certo? A partir de agora vai ter que ser financiado via redução de um outro gasto. Isso vai fazer a maior diferença, porque aumento de imposto, aumento de dívida e aumento de inflação atinge todo mundo igualmente. Tá certo? Então é uma coisa que ninguém sabe muito bem quem é que está pagando, tá certo? Agora não, agora você vai saber quem vai pagar os aumentos de cada componente. Esse é o ponto importante. O que eu acho que é fundamental é que a sociedade se organize para demandar as suas prioridades. Esse é um ponto fundamental.